do grupo, essa pessoa que é mais tímida, então eu não vou chegar com muita energia, eu vou diminuir o tom da minha voz, eu vou tentar fazer com que ela ganhe a minha confiança, porque eu sei que ela é tímida e eu sei que eu preciso de uma comunicação específica para conectar com ela. Então, eu acho que é muito lindo esse mundo da comunicação. Alguém aqui já estudou comunicação, ou só estudou comigo, ou já estudou de forma independente? Fala eu, tá? Hoje a gente vai ter uma aula muito profunda, muito avançada, mas eu vou tentar ir do 0 a 0 ali para todo mundo acompanhar. Eu vou tentar explicar o conteúdo avançado, só que de forma didática e de forma simples. Então, se você está assistindo essa live agora, saiba que você vai ver agora uma aula de comunicação para você hipnotizar alguém, para você encantar as pessoas e ser um imã de boas emoções, um imã de boas oportunidades, um imã de boas pessoas na sua vida, tá? Fica muito atento, porque se você é um homem RCD, um homem completo, ou se você quer se tornar esse homem completo, e se você é um homem e quer evoluir de alguma forma na sua vida, você precisa aprender a se comunicar. Porque comunicar é tornar algo comum para o outro. Você pode ser a pessoa mais inteligente do mundo, se você não saber comunicar a tua visão e a tua inteligência para que os outros entendam, de nada adianta. Então é isso. Hoje vocês vão se tornar seres humanos melhores, mais evoluídos, mais avançados, que dominam uma das coisas mais importantes que vocês precisam dominar para ter sucesso. Dinâmica social, a sua comunicação, como que você é percebido pelo mundo e como você percebe o mundo. Eu sempre falei que o homem que manja de comunicação é um homem muito diferenciado. E por que ele é diferenciado? Porque ele tem leitura. Coloca, comunicar é tornar comum para o outro. Anota aí nesse chat. Eu vou falar algumas vezes para vocês anotarem algumas frases no chat, tá? Para vocês internalizarem esse conhecimento. Mas eu vou focar mais hoje na câmera para entregar essa aula para vocês aqui. Fechou? Anotado? Posso começar? Então vamos lá. Encantar. Eu vou falar algumas coisas meio polêmicas aqui, tá? Encantar é basicamente você manipular emoções, criar conexão profunda e liderar inconscientemente uma conversa, uma interação. E é isso que eu vou explicar para vocês aqui, fechou? Eu vou ensinar vocês a fazerem isso com muita maestria e com muita leveza, tá? Hoje você vai aprender princípios usados por líderes, por grandes personalidades, por mestres da persuasão e até manipuladores. E eu vou explicar também de forma muito simples para que você consiga aplicar imediatamente depois que sair dessa aula maravilhosa, ou depois que você entrar no projeto RCD e se aprofundar ainda mais no conteúdo. É importante vocês entenderem isso, tá? E eu vou falar palavras necessárias como manipulação, e eu não vou ficar... Cara, essa live aqui eu não vou ficar pisando em ovos, eu não vou ter cuidado de nada, eu vou falar o que tem que falar e vai ser uma conversa muito leve, tá? Eu quero falar o quanto for necessário nessa live aqui, de forma muito leve para que você entenda, para que seja uma aula que você veja e reveja muitas vezes. Lembrando que essas lives que a gente está postando aqui, a gente vai tirar do ar em algum momento, dentro de alguns dias, e colocar dentro do projeto RCD, por ser um conhecimento que soma muito com o conhecimento do projeto e a gente não quer deixar disponível para todo mundo, tá? Só para quem confiou no nosso trabalho também e, obviamente, para você que está ao vivo com a gente. Então vamos lá, vamos aprender a usar até a manipulação, que eu falei, eu vou usar palavras como manipulação e eu não quero nem saber. Por quê? Porque eu acredito que o homem precisa entender princípios de manipulação para ele lidar com o mundo real, para ele lidar com o mundo dos negócios. As pessoas o tempo inteiro vão tentar te manipular, cara. Se você é homem, você quer evoluir, quer se tornar rico, confiante, desejado, ser um homem completo, as pessoas vão tentar te derrubar, as pessoas vão tentar te manipular. Então, a vida é uma selva, cara. A vida é uma selva, a vida é um jogo muito louco, um jogo difícil de jogar. É simples, mas não é fácil. É um jogo difícil de jogar. E para você jogar esse jogo, principalmente o homem, que o nosso jogo é a performance, é a evolução, a gente vai dar de cara com outros comunicadores, com outras pessoas de má índole, pessoas que vão tentar manipular a gente para chegar nos objetivos dela. E é a selva. Você vai fazer o quê? Você vai para casa chorar? Não, domine a comunicação. Saiba se comunicar e saiba ler quem está tentando te manipular. Eu entendi o que esse cara está tentando usar comigo, eu entendi o que esse cara está fazendo. Quando você entende até de princípios de manipulação, você não deixa ninguém te manipular.
Então esse é o ponto que eu quero chegar aqui. Agora vamos para os princípios fundamentais. Vamos construir primeiro a base do seu encantamento como homem, tá? O primeiro princípio que eu quero passar para vocês é um princípio que eu aprendi com o tão famoso Robert Greene, tá? Um autor que eu gosto muito, 48 Leis do Poder, A Arte de Sedução, Leis da Natureza Humana. Gosto muito dos livros do Robert Greene, apesar de eu achar que ele enrola um pouco, conta muita história, viaja um pouquinho. Tem bons princípios ali, principalmente quando se trata de conquista, comportamento humano e encantamento. Tá? Eu também tenho outros autores que eu gosto muito, como Chris Voss, como Dale Carnegie, como Vanessa Van Edwards, da parte de comunicação de linguagem corporal, gesto, isso eu prefiro esses caras, só que o Robert Greene ele mistura a comunicação com a conquista e para mim é a mistura perfeita. O homem que entende a comunicação, tá? A forma empírica da comunicação, ou seja, vou ter uma linguagem corporal mais aberta, vou olhar nos olhos, vou sorrir mais. O cara que domina isso, ele já está muito na frente, ele é raro. Agora, o cara que domina a comunicação com a habilidade de encantamento, habilidade de conquista, modulação de voz, princípio de espelho, que é o princípio que eu vou falar aqui, esse cara ele funde o melhor dos dois mundos e ele é um cara diferenciado, ele é raro entre os raros. Então coloca aqui nesse chat agora, eu quero ser raro entre os raros. Então esse conhecimento aqui é uma fusão tanto do mundo do encantamento e da conquista, quanto do mundo da comunicação. Porque estudando conquista por muito tempo, né, estudando a dinâmica de relacionamento, dinâmica entre homem e mulher, eu percebi que, cara, é tão óbvio, né? As pessoas, elas menosprezam um pouquinho esse conhecimento. Hoje no Brasil, isso eu quero mudar, tá? É um estigma que eu quero mudar. Inclusive, Lu, se quiser colocar... Acho que tá bom aí, vai, deixa aí. Esse aqui é a galera do Instagram? Isso. Tá. Inclusive tem um estigma muito... meio que tabu, né, cara? A conquista. E eu entendo, eu quero quebrar esse estigma aqui no Brasil. Eu entendo ser um tabu, porque imagina... Quando você fala de sedução, você provavelmente pensa num moleque adolescente chegando nas meninas na rua com uma cantada legal, sabe? Ou até num marmanjo ensinando cantada no Instagram. Tudo bem, é natural a gente criar um estigma com esse negócio de sedução, que besteira. Mas quando você começa a estudar a profundidade da habilidade de conquista, sedução, começa a entender história, Cleópatra, Dom Juan, sabe, Príncipe de Maquiavel, você começa a ver que a parada é muito mais embaixo, que existe um jogo profundo, que se você domina esse jogo, você não só consegue pegar gente, você consegue dominar qualquer coisa na sua vida, consegue ter mais amigos, consegue criar alianças poderosas, consegue criar networking, consegue dominar o teu ambiente ou qualquer ambiente que você chegue, consegue criar boas conexões, boas oportunidades, sabe? Você domina, você se torna um líder, cara. E isso é muito poderoso para mim. O primeiro princípio que eu quero passar aqui para vocês é o princípio do espelho invisível. Basicamente, você tem que entender... Eu vou passar princípios, tá, gente? Porque aula passo a passo eu passo no projeto RCD, porque eu consigo me aprofundar com aulas, temas, etc, tá? Inclusive, o projeto RCD está aberto às vagas aí, o link vai estar aqui embaixo. Tem o QR Code na tela, certo, Lu? Isso, tem QR Code na tela. Entre pro projeto RCD para você conseguir mudar sua vida em 2025 e ter a habilidade de um homem completo que se torna rico, confiante e desejado, como todo homem deve ser, tá? Então o primeiro princípio que eu quero passar para vocês aqui nessa live é o princípio do espelho invisível. Cara, o que é o espelho invisível? Basicamente, quando você estiver conversando e interagindo com uma pessoa, você precisa se tornar um espelho. Como assim, Fezão? E não só um espelho do gestual, um espelho emocional. Anota essa dica. Quando eu estiver conversando com alguém, eu preciso me tornar um reflexo emocional da pessoa com quem eu estou falando. Um homem completo, um homem que lidera, um homem que é bem sucedido em todas as áreas da vida dele, ele entende que para ele sobreviver nesse mundo de negócios, nesse mundo amoroso, nesse mundo profissional, ele precisa ter a autenticidade dele, mas ao mesmo tempo dominar a principal habilidade e capacidade do homem racional, que é a adaptabilidade, ser um camaleão. Você precisa, como homem, ser um camaleão. Qualquer ambiente que você chegar, tem como dar turbo nesse ar-condicionado, cara? Porque eu tô começando a ficar com calor porque essa luz está um pouquinho mais próxima. Por isso que eu falei para afastar ela, entendeu? Se der para colocar essa luz um pouquinho mais para trás, melhor, time.
Quando você se torna um reflexo emocional das pessoas, você basicamente consegue se adaptar às pessoas. E quando você chega em um ambiente, tem uma leitura, tá, das pessoas e do ambiente, você consegue entender quem que eu devo ser ou qual parte de mim deve se mostrar nesse ambiente aqui. Fê, quer dizer que eu tenho que fingir ser uma pessoa para ter uma comunicação que encanta em qualquer lugar? Não, presta atenção. Você precisa controlar e ajustar o seu personagem. Cara, eu vou dar uma analogia de nerdola aqui. Quem aqui já jogou videogame ou joga videogame, os homens sabem do que eu tô falando, não tem idade para jogar videogame. Se você já gostou de um bom RPG, você sabe, principalmente, sabe aquele jogo, qual que é aquele jogo que eu falei que eu tava jogando? Black Myth Wukong, né? Porra, jogo foda, RPGzão, um único herói, boss, estilo Dark Souls, né? Meio Souls style, enfim. Cada boss desse jogo exige um nível de skill específica. Tem boss que ele voa, então eu preciso de skills que eu consiga pular mais alto ou ser mais ágil, que ele voa, entendeu? Então, o personagem em um jogo qualquer, ele é evoluído. E ele vai evoluindo a cada fase que passa de uma forma geral. Mas para você vencer certos boss de cada fase, você precisa ajustar seu nível de agilidade, seu nível de força, seu nível de combate. Basicamente, na sua vida social, cada ambiente que você entre, cada pessoa com que você conversa, é um boss diferente. Você não precisa mudar o seu ser, mas você precisa ajustar a tua comunicação. Ajustar o teu ritmo de voz e o teu volume de voz para essa pessoa que é tímida e está conversando com você. Mas é um contato importante, é um networking importante. Agora tem um cara aqui que ele é muito líder, ele é egocêntrico, ele fala alto, ele se expressa. Então você precisa imitar sutilmente a emoção desse cara também, ajustando o seu ritmo de fala, seu tom de voz e até a sua energia. E quando eu digo energia, eu não estou falando de forma holística, sua energia, não. Energia mesmo, você tem uma energia. Tem vezes que você está com energia mais baixa, que você está com um tom mais baixo, você está mais cabisbaixo, até teu ombro está mais baixo. Tem dia que você está up, que você acordou bem, você dormiu bem, você tomou um Red Bull, você está maluco, você está, sabe, até com o queixo levantado. Então a energia ela varia para cada dia, para cada, né, estado de espírito que você está no momento. Então você precisa ser um ajuste. Torne-se um reflexo emocional das pessoas com quem você está conversando. As pessoas se conectam com quem se parece com elas e com quem parece entender suas emoções e comportamentos. O cérebro humano, ele confia mais em seres iguais. O cérebro humano adora identificação, adora identificar alguma pessoa igual. Então, se você é homem, você quer fechar um negócio e fazer um networking importante, você precisa entender quem que é esses caras que eu quero me conectar, como que eles se expressam, quais são os gostos desses caras. São os caras mais nerdola, mais do TI, mais introvertido, eu preciso ficar um pouquinho, descer meu nível de energia. Agora, esses caras extrovertidos, gostam de festa, esses caras são malucos, eu não preciso entrar na onda dos caras, mas eu preciso adaptar a minha comunicação para conectar com eles. Deu para entender? Ficou alguma dúvida? Espelhe a linguagem corporal. Se a pessoa está relaxada, relaxa. Se ela está animada, eleva a tua energia. Mude também o ritmo da fala. Se a pessoa fala devagar, fala mais devagar. Desacelera. Se a pessoa ela acelera e fala mais rápido, acompanhe esse nível e ritmo dela. Então, durante uma conversa de negócio, se o interlocutor ele cruza o braço, inclina a cabeça e abaixa o nível de voz dele, faça algo parecido, sem exagero. Óbvio que você não quer ninguém pegando você, imitando a comunicação da pessoa na hora que você estiver conversando. Não faça a pessoa perceber, faça um pouco depois, de forma sutil, que você vai ver que uma hora você vai sintonizar com a pessoa. Em algum momento, vocês já sentiram, fala eu aí no chat, que você estava conversando com alguma mulher interessante ou com algum amigo e que vocês estavam tão conectados, mas tão conectados, que vocês estavam se expressando de forma igual e se movimentando de forma igual? Eu quero que vocês comecem a perceber, a próxima vez que você estiver conversando com alguém no flow, quando a conversa estiver muito boa, eu quero que você comece a perceber de forma consciente. Perceba que aquela pessoa na tua frente, do teu lado, vai estar te imitando. Vocês vão estar em sintonia. Vocês vão estar rindo, abaixando a cabeça igual.
Quando você se aproxima, a pessoa se aproxima também. Quando você sobe os braços, a pessoa já ameaça subir os braços também. É bizarro. A gente não percebe isso. Mas quando você vira a chavinha de perceber as interações de forma mais consciente, você começa a ver que, caraca, essa pessoa está me imitando e eu estou imitando ela, a gente está em sintonia. Você acabou de entrar no flow da conexão, cara. É isso que acontece com o ser humano. A gente não explica muito bem o porquê disso, mas basicamente o nosso cérebro entrou em sintonia com o cérebro da outra pessoa. Tá? Então, seja um camaleão, sempre controlando o ritmo, o volume da sua voz, a tua energia, a tua linguagem corporal, de acordo com a pessoa que você está conversando. Na primeira pergunta que você faz com a pessoa, você já consegue identificar qual o nível de energia dela, qual que é a personalidade dela e tudo mais. Tá? Fez sentido? Vamos pro terceiro princípio. Não. A gente vai agora para o segundo princípio. Conduza as emoções com a sua voz. Então agora você já começou a conversar com uma pessoa, você leu o ambiente, leu o grupo ou aquela pessoa que você está conversando e você conseguiu ajustar o ritmo da tua fala, a tua energia, já está imitando de forma sutil a sua linguagem corporal, sintonizando a sua comunicação com a comunicação dela. Qual que é o passo mais avançado depois disso, Fezão? Conduzir as emoções pela voz. Use a sua voz como um maestro conduzindo uma orquestra. Tom de voz, ritmo, volume da sua voz influenciam diretamente o estado emocional da outra pessoa. Quando você chega numa pessoa e fala meio com a voz tremida, meio nervoso e gaguejando, automaticamente a pessoa ela fica nervosa. Olha só que interessante. Eu fiz algumas pesquisas de campo, tá, cara? Na época que eu ajudava homens a sociabilizar melhor. E eu estudava muito os problemas sociais dos homens para entender o que fazia um homem travar. E olha só, eu fiz alguns estudos interessantes, na prática também, e eu comecei a perceber que quando eu pedia para um homem abordar uma pessoa, uma mulher, um cara, qualquer pessoa desconhecida, e ele era muito tímido, automaticamente o coração já começava a bater mais forte, porque ele já sabia que ele ia ter que abordar, ele ficava nervoso, mas ele sabia que ele estava lá para fazer um estudo, então ele ia forçadamente, e quando ele chegava ali, era muito fácil a pessoa virar de costas, a pessoa ir embora, a pessoa sair e vazar, e se assustar. E por que isso acontece? A gente percebeu que quando uma pessoa fica nervosa e ela aborda uma pessoa, pelo ritmo da voz, pelo tom da voz, pela linguagem corporal e pelo olhar, automaticamente o nervosismo, emoções negativas são passadas muito mais facilmente que emoções positivas. Automaticamente esse nervosismo passava para a pessoa e o nervosismo dessa pessoa se tornava medo para outra. Porque pensa que o cérebro, ele não entende o nervosismo da pessoa, ele só interpreta como essa pessoa é esquisita. Saia daí porque talvez tenha um risco de vida aqui. Então, o cara que ia chegar era tímido, ficava com medo, ficava nervoso, ia mesmo assim, e essa timidez e nervosismo do cara passava para outra pessoa, só que esse nervosismo do outro lado se transformava em medo. Então a adrenalina daqui se transformava em medo aqui. Então foi uma coisa muito bizarra que a gente percebeu. Então a gente viu que as emoções, elas são passadas pela voz, tá? Isso é muito comum. Então para você controlar e conduzir uma interação de forma muito bem feita, o ideal é que você controle muito o poder da sua voz, cara. O ritmo da sua voz, tá? Quando você for fazer uma apresentação, quando você for conectar com alguém, a melhor forma de você se conectar e encantar as pessoas é aprender a modular a sua voz. Então coloca aí, cara. Coloca aí. Eu preciso modular a minha voz para conectar. Anota essa frase no chat, tá? Presta atenção agora que eu vou abrir tua cabeça. O Easy falou, como você sempre disse, conforto gera conforto e desconforto gera desconforto. Perfeito. Para você ficar bem, você precisa estar confortável. E agora a gente vai para um nível mais avançado dessa live, que é conduzir as emoções com a sua voz.
Cara, tá no máximo, né? Eu tô com um calor absurdo. Eu acho que é, cara, essa roupa preta que eu tô de ninja. Com certeza. Porque eu tô com um calor surreal. Não dá pra fechar a porta por causa do cabo, né? É. Não, mas tá bem quente mesmo. Nossa, mãe do céu. Vamos lá, vocês vão me ver desculpa a suadeira aí na live, rapaziada. Mas hoje eu vou falar, cara. Hoje, assim, hoje o importante é passar conteúdo pra vocês. Então vamos lá. Cara, eu vou ensinar pra vocês esse segundo princípio de uma forma muito simples, tá? E prestem muita atenção. Para você conectar com uma pessoa, você precisa tornar a sua voz como se fosse uma música. Poucas pessoas têm essa habilidade. Pessoas normalmente que têm uma vibe chata, tá? É porque elas têm uma voz monótona. Ou seja, ela tem um tom único. Você não pode ter um tom único, porque o nosso cérebro ele sempre vai procurar evidências de que aquela mensagem é importante para nós. E quanto mais informações na sua comunicação, mais fácil do cérebro captar como uma mensagem importante. Ou seja, se você chega para uma pessoa e você quer passar uma mensagem muito importante e você usa um tom único de voz, não expressa com as suas mãos, não usa gesto, não se movimenta, não olha no olho, o cérebro da outra pessoa vai entender que a tua mensagem não é tão importante. É muito mais fácil você ser ignorado. Se tem gente nesse chat agora achando que é invisível, que é chato, que é introvertido, que ninguém liga, que não consegue conectar, provavelmente a tua voz tem um tom único, você não gesticula muito, você não olha nos olhos, você não sorri, você não expressa emoções com o rosto. Quanto menos informações você dá para outra pessoa, mais difícil é você captar a mensagem, porque o cérebro da outra pessoa entende que a tua mensagem é chata, não é tão importante assim. Então você precisa se tornar uma pessoa e um homem emocional. E para você, e de novo, olha só que interessante. A cabeça do homem precisa ser racional. Olha como é delicado esse conteúdo. A cabeça do homem precisa ser racional, mas a comunicação do homem precisa ser emocional. Ou seja, a tua cabeça deve ser fria e calculista. Agora, a tua comunicação deve modular, deve ser uma arte, deve ser uma música, deve ter movimento, deve ter muita emoção para captar a atenção das pessoas. Então eu preciso que você aprenda a modular mais a sua voz. Como que eu faço isso na prática, Fezão? Fala devagar quando for falar algo muito importante, criando um suspense. Acelere sua voz quando você for contar uma história de entusiasmo, uma história animada. E aí eu tava lá subindo. Passe a emoção de cada mensagem numa única conversa. Varie o tom da sua voz o tempo inteiro. No Projeto RCD eu faço uma aula só sobre voz, tá? Que vai lançar essa semana agora. É muito importante que você entenda o poder da sua voz, o quão bizarro que é quando você domina esse encantamento com a voz, tá? Então faça uma modulação sempre. Você tem que estar conduzindo uma música e ser o maestro da tua própria voz, ou seja, desacelerando quando você quiser criar um suspense, ou quiser criar tensão sexual com a tua parceira, ou quiser contar algo importante para os seus amigos em uma reunião, ou enfatizar uma mensagem em uma reunião. Agora, pode acelerar e colocar emoção, entusiasmo quando você quiser contar uma história engraçada, alguma história legal que você passou. Você precisa sempre usar mais a sua voz e o ritmo da tua voz. Chat, tá fazendo sentido? Comenta se tá fazendo sentido aqui para mim. Porque eu quero saber, porque eu comecei essa live já no flow, porque eu adoro falar de comunicação, então eu vou embora. Inclusive, rapaziada, se o conteúdo ele tiver muito denso, avançado, você fala, Fê, peraí, calma aí, que você tá maluco, tá? É porque eu gosto tanto desse tema, que se vocês deixarem, eu vou embora. Eu posso ir embora, eu tô autorizado e ir embora aqui e ir pro avançado, cara. Eu vou pedir que vocês prestem muita atenção nessa aula, porque é uma aula avançada para homens que querem se tornar completos, tá? Principalmente homens que querem melhorar a comunicação. Dominar a comunicação, na verdade. Então, o segundo princípio é basicamente esse, tá? Você usar a modulação da sua voz. Cada princípio desse que eu vou passar nessa live tem uma aula específica no Projeto RCD. Não esqueçam disso. Depois dessa live, entre no Projeto RCD e se aprofunde, tá? Se aprofunde.
Porque vocês não podem parar de estudar, principalmente esse conhecimento. Esse conhecimento é estudo, prática, estudo, prática, estudo, prática. Mas vamos lá, se joga no flow, Flê. Se joga no flow, Flê. Então demorou, então. Fechou. Terceiro princípio é o poder da pausa intencional. Um silêncio bem posicionado pode ser mais poderoso que qualquer palavra. E por que o silêncio na comunicação funciona tanto? Primeiro, anota. Primeiro que o silêncio, ele deixa a pessoa processar a mensagem que você acabou de dizer, o que torna a tua comunicação mais clara e assertiva. Segundo, a pausa cria expectativa e amplifica o impacto do que você vai dizer. E terceiro, mostra que você é confiante e não liga para o julgamento nem para o protocolo social. Fez sentido? Então, vocês precisam entender o poder da pausa intencional. Ser aquele tipo de cara que não tem medo de ficar em silêncio em uma conversa. Porque o homem que tem medo do silêncio é aquele cara que, na verdade, ele não quer ser visto. Então, ele preenche a lacuna de silêncio com frases inúteis ou palavras de apoio, que a gente chama, né? Só para ele não ficar constrangido, porque o homem inseguro, normalmente, ele tem a percepção de que o silêncio é algo constrangedor. Mas o constrangimento, ele vem da sua própria cabeça e do teu próprio julgamento. Vocês conseguem entender essa porra? Qual que é a diferença de um cara tímido para um cara confiante, Fezão? O cara tímido, ele tá andando na rua, ele tropeça e ele fica todo fudido, cara. Ele parece que ele quer virar um avestruz, enfiar a cabeça na terra e se esconder. Por quê? Porque ele tropeçou. Que merda que eu fiz, todo mundo olhou. Olha aquelas mulheres olhando, o grupo de mulher olhando, os caras olhando, todo mundo vai dar risada. Mas na verdade não. Talvez uma pessoa ou outra pode dar risada do tropeço que você levou. Só que a situação de merda, quem cria é você. É a tua percepção sobre si. Vão me julgar, vão falar de mim, meu Deus. Eu não posso gaguejar aqui na live, porque vão me julgar, vão falar de mim, Jesus. Eu não posso topar uma luta em rede nacional, porque se levar um pau, vão me julgar, vão falar de mim. Eu não tô nem aí, mano. E você, você quer ser homem completo, você não deve estar nem aí. Erros acontecem em tudo. Fracasso deve fazer parte da minha vida. Anota isso no chat. Fracasso como homem deve fazer parte da minha vida e o fracasso para mim é algo banal. Inclusive o fracasso para mim só significa uma coisa: eu tô tentando. E se eu tô tentando, eu já tô na frente de 99% dos outros homens que nunca tentaram. Meu irmão, eu tô falhando porque eu tô levando um pau de um lutador muito brabo em rede nacional. E aí, você já tentou o quê? Eu tô falhando porque eu tô com 60 de cada lado no supino. E eu tô falhando, o bagulho barra caindo na minha cara. E vocês conseguem 10 de cada lado? O homem que não tenta, não evolui. E o erro pra você tem que ser algo banal. A partir de agora, eu lembrei de uma frase que meu pai sempre dizia pra mim, tá? Ele falava essa frase, acho que foi a frase que ele mais falou em toda a vida dele. Felipe, eu quero que se foda. Essa é a frase, tá? Vocês acharam que era um puta conhecimento milenar do meu pai? Não. Felipe, eu quero que se foda. Era essa frase que ele mais falou em toda a minha vida pra mim, tá? Convivendo com meu pai. E eu aprendi muito com o velho. Muito. Acho que o cara que eu mais aprendi o poder do desapego e da comunicação assertiva de líder foi com esse velho. E ele cagava pra tudo, cara. Pensa num velho que não tava nem aí pra nada, ele amava o conflito. Eu peguei esse jeito dele, eu amo conflito. Se entrar alguém aqui, um hater agora no meu estúdio, conflitar ao vivo comigo, eu vou amar isso. Eu não vou ficar constrangido, eu vou amar. É uma coisa que eu tenho, é um drive que eu tenho de conflito que eu adoro, tá? Então isso é do meu pai amava o conflito, meu pai amava o desconforto, meu pai não abaixava a cabeça e não levava desaforo, nem com o chefe dele. Eu já ia na empresa dele que meu pai trabalhava, via o meu pai brigando com o chefe dele, botando o chefe dele pra casinha e o chefe dele abaixando a cabeça e amando meu pai. Não, você é sério, você é o cara, só você pode falar assim comigo. Então ele tinha esse poder de falar o que ele queria na cara dos outros e os outros respeitar. Mesmo os caras grandão, bem maior que meu pai
colocava respeito, que era bizarro. É pura comunicação e desapego, né? E isso eu aprendi muito com ele. Então esse terceiro princípio é sobre você dominar a pausa e também o desapego. Eu coloquei a mais esse conteúdo aqui. Fique em silêncio de vez em quando. Olha para o lado para pensar. Leve o tempo que for necessário para responder. Tem gente que tem pressa. Eu preciso falar porque não é sempre que prestam atenção em mim. E quando vão prestar, eu preciso falar logo para eu captar a emoção das pessoas. E cara, foda-se. Fala no teu tempo. Fala de forma leve. Fala tranquila. Leve o tempo que for necessário para você falar. Tá? Leve o tempo que for necessário para você falar com as pessoas, para você responder. Responda no seu tempo, tranquilo, suave. A pausa torna você mais misterioso e muito mais confiante, tá? E domine o desapego também. Esse é o princípio bônus que eu acabei de colocar aqui. O desapego é muito poderoso. É muito poderoso. Vocês têm que lembrar que a chave para encantar com a comunicação de vocês não está no que você diz, mas no que você faz a outra pessoa sentir. E é isso que importa aqui. O que você faz a outra pessoa sentir. E o importante é você desapegar da reação da pessoa também. Você não pode ser apegado demais no que a pessoa vai sentir de você, entendeu? Você tem que simplesmente entrar em cada interação confiante no que você é e disposto a agregar o máximo para a pessoa para fazer com que ela sinta emoções positivas, com boas histórias, com uma boa comunicação, mas nunca deixando de ser confiante em você, tá? Posso para o quarto princípio? Então vamos lá. O quarto princípio é a validação sutil. O que o Juan falou aqui? Fracasso com... Perfeito, hein, Juan? Isso que você disse sobre fracasso é brilhante, Juan. Brilhante. E eu tenho orgulho de ter você aqui no meu chat. Eu nunca tinha pensado nisso. Muito bom, irmão. E basicamente eu disse isso só para implementar o quarto princípio, que é a validação sutil. Faça a pessoa sentir que as suas ideias são importantes e valiosas. Quando você chega para uma outra pessoa que você está conversando e valida a opinião dela, a história dela, o sentimento dela, o pensamento dela, a perspectiva dela sobre o mundo, basicamente você torna a pessoa muito mais feliz do que ela é. Porque o ser humano, ele adora isso. O ego humano é atraído por quem o alimenta. Escreve essa frase no chat aí. O ego humano é atraído por quem o alimenta. Ou seja, se você é o cara que aprende a alimentar o ego humano de forma estratégica, você consegue dominar a maior parte dos ambientes. Fê, você quer tá falando pra eu ser um baba-ovo? Não tô falando pra você ser um baba-ovo. Ninguém gosta do baba-ovo. O baba-ovo é desprezível. Eu tô falando para você ser um camaleão estratégico que se adapta e sabe validar na hora certa. Tem gente que se perde em elogios baratos. Eu não quero que você elogie de forma barata. Nossa, como você fala bem, como você tá bonito, como você tá bonita, que cabelo lindo, que roupa legal. Não, isso é uma validação superficial. Eu quero que você valide um pensamento, uma opinião, uma ideia. Isso que você disse é brilhante. Eu nunca tinha pensado nisso. E próximo assunto. Cara, o que você falou é interessante. Só você sabe fazer rir desse jeito. E próximo assunto. Quando você valida o sentimento, uma opinião, uma atitude de uma pessoa, a pessoa ela se sente bem do teu lado. Provavelmente você conhece alguém no seu ciclo social que você não aguenta ficar perto. Uma pessoa desprezível, uma pessoa que parece que, cara, ninguém gosta. Todo mundo aqui tem um amigo, colega ou pessoa no ciclo social que parece que só gera emoções ruins. O cara que critica tudo. Normalmente o cara que gera muitas emoções ruins e ninguém gosta, que é o cara chato, desprezível, normalmente é o cara que sempre está apontando o dedo para as pessoas. Ele sempre está criticando, ele sempre está tirando o mérito, ele sempre está falando alguma coisinha que está errada, sempre apontando o erro, ao invés de aplaudir o óbvio, o bom,
né? Reforçar o positivo. E isso é um tiro no pé. Porque tem gente que acha que eu sou confiante, eu sou inteligente, eu sou foda. Então a partir de agora eu vou criticar e apontar o dedo para as pessoas porque eu quero ajudar elas. Eu quero ajudar as pessoas, então eu vou criticar tudo. Porque eu quero motivar as pessoas a evoluírem. Não, você é um idiota. Você não entende que o ego humano não funciona dessa forma. E para você realmente conectar com as pessoas e se tornar uma pessoa agradável e carismática, você precisa entender que cada um aprende de uma forma e cada um tem seu tempo de aprendizado. E que a melhor coisa que você pode fazer é validar as pessoas para fazer com que elas se sintam bem na sua presença. Não quer dizer que você deve não criticar as pessoas. Se você é um chefe da sua empresa, você precisa criticar, você precisa falar, mas que a crítica também venha de uma carga emocional positiva, pelo menos de alguma forma. Seja uma pessoa agradável, seja uma pessoa que fala bem para as pessoas, seja uma pessoa que, sabe, que cria um ambiente gostoso. Não seja um cuzão, cara. Não seja um cuzão que fica criticando, apontando o dedo, dando opinião quando ninguém te perguntou nada. Seja um cara que dá boas opiniões, seja um cara calibrado. Para mim, a validação sutil, ela é poderosa. Poderosa. Repita ideias ou palavras das pessoas. E valide essas palavras, as palavras e ideias que você realmente achou boa, tá? Não fica mentindo e inventando história, tá? Inclusive, tem outra técnica que eu queria colocar, que faz você ter uma comunicação encantadora, que é você valida e reforça a ideia, e você incentiva e convida a ideia, e convida a pessoa a explorar mais a ideia. Por exemplo, caramba, Juan, isso que você disse aí sobre fracasso na live... Brilhante, cara, eu nunca tinha pensado nisso. Inclusive, manda uma mensagem aqui explorando um pouquinho mais a sua ideia, explica mais essa sua ideia que a gente quer saber, cara. Então, quando você valida a ideia da pessoa, isso aqui é brilhante, nunca tinha pensado nisso, a ideia, não a pessoa. Então é mais profundo o elogio. E você ainda complementa com, fala mais, cara, explora, eu quero saber, conta um pouquinho mais. Cara, é bizarro como você acabou de dar luz para uma pessoa, você validou essa pessoa e se tiver com um grupo de pessoas, melhor ainda, ela vai se sentir ainda melhor, porque sozinha é fácil, agora com todo mundo vendo é melhor ainda, você validou uma pessoa para o resto do grupo. E você pede para ela explorar mais a ideia dela, você se torna uma pessoa muito carismática e muito agradável, tá? Então isso para mim é uma das melhores habilidades que pouquíssimas pessoas no mundo têm, tá? O ego do ser humano ele é muito frágil, principalmente o ego do homem. É difícil o homem dominar a arte do encantamento e a arte da conquista, da sedução, porque o homem ele tem ego. Até a palavra sedução, aposto que já desperta em algumas pessoas desse chat, não, que só meu público é foda, mas eu aposto que alguém que vai cair de paraquedas aqui vai pensar, eu não preciso disso, tá louco, pegar mulher, esses meninos precisam pegar mulher. Isso já gera, porque a palavra conquista e sedução já bate no ego do cara do tipo, parece que eu tô apontando o dedo falando, você não sabe pegar mulher, deixa eu te ensinar. E não é nada disso, não é sobre pegar mulher, não é sobre encantamento, sedução e conquista, é sobre conquistar as pessoas, é sobre encantar as pessoas e ter mais oportunidades, ser uma pessoa sedutora, ser uma pessoa naturalmente atraente, uma pessoa encantadora, uma pessoa agradável e carismática. É sobre isso. Só que é muito difícil, porque tem gente que tem uma mentinha muito fechada, sabe? Tinha saído? Voltou? Tudo certo aí a live? Não, tá certo. Deu uma leve desfocada só do teu rosto. Desfocada? Mas não falhou live nem nada. Eu não tô suando muito não, cara. Cara... Eu tô me sentindo quente. Não, mas tá quente mesmo. Caraca, e tá no turbo esse ar-condicionado, no 16, cara. Imagina, tá maluco. Vou pro próximo. Vocês entenderam, cara? Então vocês são homens e querem evoluir, principalmente todo mundo que tá no Projeto RCD, veja o Projeto RCD sem julgamentos, cara. Porque você vai passar por 3 pilares: riqueza, confiança, desejo. Esses 3 pilares, se dominados, todas as habilidades, você se torna um homem imparável, completo. Um homem que vai saber conquistar e se relacionar com as melhores mulheres, um homem que vai conseguir criar alianças maravilhosas, bons amigos,
o homem que vai conseguir criar boas oportunidades de negócio, então você vai ser um homem muito foda e muito completo, cara. Muito completo. Então estude, se aprofunda. Tira o ego do jogo quando você for estudar umas paradas assim, cara. Pra mim, um homem que tem o ego muito afetado, qualquer coisinha, eu que sou macho, não preciso disso. Esse cara, ele sempre vai ser um cara inferior. E quando eu digo inferior, não é que a gente está se colocando como superior. Inferior é em relação com as pessoas que estudam isso. Em relação às pessoas que realmente se dedicam a ficar boas nisso. Porque as pessoas que se dedicam a estudar comunicação, encantamento, conquista, elas dominam tudo, cara. Esse tipo de pessoa domina tudo. Tudo, todo o ambiente, conecta com as melhores pessoas, tem mais oportunidades. Ponto. Ponto. Quinto princípio. Vamos lá. Crie exclusividade no diálogo. Vamos dar mais um exemplo. Ó, chat, vocês estão comigo? O que eu vou falar para vocês agora é um conteúdo exclusivo. E junto com esse conteúdo eu vou contar uma história que eu nunca falei isso com ninguém. Eu acho que eu nunca falei isso em nenhuma live. Mas eu acho que vocês vão entender por que eu vou contar essa história, tá? Eu preciso que vocês prestem atenção e, por favor, que ninguém filme essa live e jogue em algum lugar, tá? Porque eu só vou confiar nisso em vocês, quem tá ao vivo aqui comigo. Beleza? Tá, então vamos lá. Esse é o conteúdo, né? O quinto princípio é crie exclusividade no diálogo. Não tem nada que eu quero contar para vocês. O negócio é, faça a pessoa sentir que está recebendo algo único, algo só dela. Toda vez que você estiver contando, prestes a contar uma história, toda vez que você tiver em uma conversa muito importante com alguém, em um grupo, uma conversa amorosa, profissional ou pessoal, quando você for começar a falar, use frases chaves para que faça a pessoa entender que ela é única. Fazer a pessoa se sentir única em compartilhar uma história, em contar uma opinião pessoal, em falar uma coisa, alguma história de superação tua que nitidamente é algo pessoal, faz a pessoa se sentir exclusiva. E essa exclusividade, ela é muito poderosa. Ela é muito poderosa. O cérebro humano, ele valoriza o que é raro ou exclusivo, tá? Se eu falo para vocês que eu já contei isso aqui em vários lugares e toda vez é a mesma coisa, provavelmente vocês não iam valorizar o quanto vocês estão valorizando agora. Eu não enganei vocês, eu apenas estou ensinando vocês, tá? Repitam isso, beleza? Então, até frases chaves que eu gosto. Eu percebo que você é diferente na forma de pensar. Poucas pessoas enxergariam isso do jeito que você está enxergando. Olha como essa frase ela é muito poderosa. Então, a exclusividade, ela não se encaixa só quando você vai começar uma história, do tipo, olha, o que eu vou falar agora aqui para vocês é algo totalmente exclusivo. Isso dá um gancho para as pessoas prestarem atenção na tua mensagem. Eu nunca contei isso para ninguém. Agora, durante uma conversa, você pode facilmente falar, olha, Murilo, caraca, eu percebo que você é diferente, cara, só pela forma que você comenta aqui no chat, cara. Poucas pessoas enxergam o conteúdo dessa forma. Então, parabéns, cara. Parabéns por ter essa visão de mundo diferenciada. Provavelmente o Murilo tá felizão, tá? Caralho, tamo junto, Fê, eu nem sei o que eu falei. Eu também nem sei o que você falou, Murilo. Eu só tô dando mais um exemplo, tá? É muito fácil você gerar isso numa conversa. Qualquer comentário ou ideia boa, reforce e use frases chaves como essa para você criar exclusividade. Eu percebo que você é diferente na forma de você pensar. Poucas pessoas enxergam o mundo dessa forma, ou a ideia dessa forma, tá? Isso é muito da hora. O foco da câmera tá no MacBook. De novo? Não? Foi de antes, é que tem uma galera atrasada. Ah, tá. Eu tô com o OBS aberto aqui vendo. Tá, beleza. O sexto princípio é a arte da pergunta profunda. Vamos ver. Vamos lá. A arte de perguntar. Vocês sabem fazer pergunta? Já pensaram nisso? Tem gente aqui que faz a pergunta no formato entrevista de emprego, né?
perguntas fechadas que a gente chama. Alguém sabe a diferença de pergunta fechada, pergunta aberta? Uma pergunta fechada é uma pergunta que depende de sim ou não para ser respondida. Uma pergunta aberta é uma pergunta que depende mais da pessoa para responder. Ou seja, ela precisa pensar mais, refletir melhor, sentir emoções. Então eu não quero que vocês sejam amadores na hora de perguntar, tá? Coloca aqui nesse chat agora. Eu preciso fazer perguntas profundas. Perguntas profundas são perguntas que exigem mais do que sim ou não para responder e que geram emoções. De preferência que essas emoções sejam positivas. Fazer a pessoa imaginar, refletir, pensar sobre aquela pergunta. Eu quero transformar vocês em máquinas. Inclusive vai ter uma aula exclusiva dentro do RCD só sobre perguntas. A arte de fazer perguntas. Eu vou fazer uma aula lá sobre as 36 perguntas para apaixonar uma pessoa ou fechar qualquer negócio, que são perguntas que faz você criar uma conexão absurda com qualquer pessoa, tá? São perguntas muito poderosas e elas vão progredindo. E na última pergunta você já está criando uma conexão, uma intimidade que você nunca imaginou com aquela pessoa, tá? Então, perguntas profundas são perguntas bem pensadas que provocam reflexão e criam conexão. As pessoas gostam de quem as faz pensar e se sentir especiais. Então vamos lá. Eu preciso que você melhore a forma que você faça as suas perguntas. Então, quer ver perguntas que a maioria das pessoas não faria? Vou dar um exemplo, tá? Murilo, o que te inspira de verdade, cara? Eu sei que você está aqui nesse chat agora, comentando na minha live, dando a sua opinião, que são sempre opiniões brilhantes, cara. Me fala, o que te inspira? O que você faz na sua vida e qual que é a tua paixão? Isso são perguntas mais profundas, né? O que te inspira? O segredo de perguntas profundas é muito da palavra que você usa e da emoção que você quer provocar. Se você pudesse mudar uma coisa na sua vida hoje, o que seria? Você precisa se aprofundar mais nas perguntas e focar na emoção. Eu sempre dou o exemplo da pessoa que você está conversando, você quer saber qual que é o hobby da pessoa. E você pergunta, qual que é o seu hobby? E ela fala balé, eu amo balé, eu amo dançar balé. E você fala, legal, então você gosta de balé? Gosto. E acabou o assunto por aí, né? Imagina eu estou conversando com o Murilo, e eu falo, Murilão, o que você gosta de fazer? O Murilo fala, eu gosto de dançar balé. E eu falo, caraca, Murilo, que legal, cara, você é um bailarino. Irado, máximo respeito. Vem cá, Murilo, o que motivou você a ser um bailarino? Porque é uma parada diferente, né? Tem alguém da sua família que te inspirou a fazer balé? E outra pergunta também, Murilão. O que você sente quando você está dançando balé? O que o balé te ensinou que você aplica hoje na sua vida? Por que ele é tão importante para você? Olha quantas perguntas eu fiz, cara. O Murilo tá do outro lado não entendendo nada. Muito confuso, inclusive. Eu nem danço balé. Mas esse Murilo que eu criei aqui, provavelmente ele criaria uma conexão comigo. Por quê? Porque as perguntas são profundas, tá? As perguntas são focadas na emoção. O que te inspirou? Em que momento da sua vida? Quem foi a pessoa que te motivou a começar? Quais são as lições que você aprende com isso? Quando você aprende a fazer perguntas profundas sobre cada coisa, dá pra você brincar tanto, cara. Juro, tem um momento da minha vida, e isso eu vou ensinar também no projeto RCD, que eu comecei a me tornar uma máquina de me conectar muito rápido com as pessoas. Porque como eu estava estudando esse conhecimento, eu vivo esse conhecimento, porque eu sou esse conhecimento, eu às vezes estou conversando com a moça do caixa do espoleto, e eu pergunto, moça, o dia foi tenso, né? Mas vem cá, os dias costumam ser assim, moça? O que você sente trabalhando aqui? Eu começo a fazer perguntas profundas, rápido, e causa uma estranheza, mas por educação as pessoas respondem. E por responder, elas automaticamente criam conexão comigo. E tá eu criando conexão com a caixa do espoleto de forma, em 5 minutos, pagando o meu pedido. Porque simplesmente eu internalizei na minha cabeça que eu preciso fazer perguntas mais profundas. Só que eu acabo fazendo perguntas profundas para todo mundo. Eu crio conexão com o mendigo, eu crio conexão com o cara que vai cuidar do meu carro quando eu deixo o carro parado na rua.
Você começa a virar uma máquina de criar conexão, cara. E isso se torna o seu normal. O seu normal é criar conexão com as pessoas confiarem em você rápido, as pessoas ficarem confortáveis na tua presença, as pessoas desejarem a tua presença. Porque você gera boas emoções, você faz as pessoas saírem do raso. Coloca essa frase no chat, que essa frase é poderosa. Eu preciso fazer as pessoas saírem do raso. Agora eu vou falar uma coisa que vai abrir a tua cabeça. Pensa que você acabou de conhecer a mulher da sua vida, tá? Já pensou? Você conheceu a mulher da tua vida. A mulher da tua vida tá ali na tua frente. E nesse momento, você quer criar conexão com essa menina, né? Afinal, a mulher da tua vida. Imagina que cada pessoa, tá, nesse mundo, tem famílias, amigos, amigas, colegas, etc. E imagina que o núcleo de pessoas que ela tem mais conexão são a família dela, correto? Então, as pessoas que a gente mais tem conexão na vida, basicamente é a nossa família, tá? E os nossos amigos próximos. Agora pensa no teu caso. Em algum momento a tua família fez perguntas profundas sobre o teu hobby, suas paixões, sua profissão, tua visão de mundo, o que você acha sobre a vida? Responda aqui no chat. Vou ir agora para os amigos. Você tem amigos que se aprofundam nos seus hobbies, nas suas paixões, na sua profissão dos sonhos, no seu sonho, na marca do teu carro dos sonhos, na viagem dos seus sonhos? Alguém já se interessou profundamente pelos seus interesses, amigão? Não, né? É raro. Tem gente que vai falar assim. Eu tenho um pai e uma mãe que se aprofunda. Você é uma pessoa de sorte. Eu tenho amigos que sentam comigo e falam: qual que é o teu sonho? Você é um cara de sorte. É sério. Eu invejo você. Mas é uma inveja positiva. Muito foda. Se você tem pessoas que se aprofundam, você é raro. Olha para esse chat agora. Tem gente até que falou: tu, Fê. Só eu. E eu não conheço vocês. Vocês me conhecem. Mas eu não conheço cada um de vocês. Eu só vejo o nome, o que vocês escrevem, mas eu nunca olhei no olho de vocês. Olha como isso é grave. A gente não tem pessoas boas para se aprofundar nos nossos hobbies. Vamos voltar para a história da mulher dos seus sonhos? Você está indo para o encontro com ela agora. Meu irmão, imagina que ela também não tem ninguém. Sabe qual que é o negócio? Você não deve chorar. Ninguém fala comigo, ninguém se aprofunda nos meus hobbies e nos meus interesses. Foda-se. Eu sou um homem adulto, eu entendi o jogo e eu vou ser o cara que se aprofunda nos hobbies, nas paixões e nos interesses dos outros. Eu vou despertar essas emoções. Se ninguém está plantando essa semente, eu vou plantar. Quando você chega e senta no primeiro encontro com a mulher da tua vida e começa a falar: e as suas paixões? E o que te inspirou a ser assim? Em que momento da sua vida você decidiu fazer o que você faz? Qual que é a tua arte, teu hobby, o bagulho que você mais ama? Pintar, e por que você não está pintando arte? Por que você não está vendendo? Eu vou te ajudar nisso. Quando você se torna a pessoa que se aprofunda nos hobbies e nos interesses das outras pessoas e para de chorar um pouquinho que as pessoas não se interessam pelos seus, você começa a atrair pessoas interessadas pelas suas paixões, pelos seus interesses. O mundo funciona como um espelho. O que você anda refletindo? Eu quero que vocês reflitam só coisa boa, mano. Eu quero que você seja esse cara. Dentro do projeto RCD, é isso que a gente ensina, a ser esse tipo de homem, só que muito mais avançado. Se vocês gostam do conteúdo da live aqui que eu passo, cara, olha, de verdade, eu não sei o que você seria com o RCD,
Porque no projeto RCD a gente se aprofunda de um nível muito avançado e quem tiver aqui no projeto RCD e já viu algumas aulas, não coloca, se você viu todas, nem fala pra mim, porque você não deve estar vendo todas. Não é pra ver todas, não é pra maratonar. Fala, resume em uma frase o que é o projeto RCD pra todo mundo que não entrou ver. Porque eu quero saber. Eu quero saber o que vocês estão achando, porque eu estou dando vida nesse treinamento. Esse projeto eu estou colocando todo o meu conhecimento, principalmente na sessão confiante e na sessão desejado, que é a minha área. A minha equipe vai tomar conta, basicamente, do pilar riqueza para tornar você rico. Mas confiança e desejo, deixa com o pai que eu vou me aprofundar demais. Fê, Pode falar. fala um pouco aí o que é o RCD, o que ele encontra lá dentro, o que ele tem de oportunidade entrando nessa turma da RCD agora esse ano. A gente vai manter o Free Pass para essa galera que está aqui? Sim. Vamos, né? Sim, quem entrar esse ano ainda vai ter acesso ao Free Pass. Quem entrar esse ano ainda. Na verdade, a gente decidiu. Vamos falar isso pra galera ao vivo aqui? A gente decidiu a data. Vamos falar, vamos ser sinceros. O projeto RCD foi um projeto que eu fiz para homens, tá? Ensinando mentalidade, habilidade e comportamento, pegando o padrão de homens ricos, confiantes e desejados e transformando isso em um passo a passo de habilidades. Então, basicamente, eu vou ensinar você a se tornar um homem rico, ensinando o pilar dinheiro, prosperidade, não só mentalidade, mas ensinando modelos de negócio na internet para você ganhar em torno de 10 a 20 mil reais por mês, em torno de 3 a 4 meses. Imagina você trabalhar e estudar por 4 meses e já ter a capacidade de se tornar um profissional e já ter a capacidade de trabalhar com a internet e ganhar esse dinheiro. Esse é o nosso objetivo com a RCD, ganhar dinheiro, tornar o homem rico. Depois você vai para o pilar confiante, onde eu vou te ensinar de dentro para fora se tornar um cara de confiança real, um cara que aprende a mentalidade, um cara que aprende a habilidade, o cara que aprende o comportamento de um homem confiante. Mas não é simplesmente coisas rasas, é realmente a confiança pura, o treinamento mais completo que você já viu para tornar você um homem confiante. E no final, desejo, que é onde eu falo sobre comunicação que encanta, perguntas profundas, onde eu falo sobre conquista, habilidades sociais. Aqui eu realmente me aprofundo na minha área, na área que eu sou apaixonado. O confiante eu basicamente estou moldando e controlando e mudando o drive da tua cabeça que ainda tem coisa errada ali de percepção sobre você mesmo. No pilar desejado, eu ensino você a saber lidar com o mundo. Então, basicamente, pilar confiante, ensino você a lidar com você mesmo, expondo a melhor versão de você para o mundo. No pilar desejado, eu ensino as habilidades certas para você conectar e transformar as suas interações. Tá? Então, é um projeto que a gente lançou para realmente fazer 2025 o melhor ano da sua vida. Tem homem aqui que quer mudar em 2025. Quem aqui quer transformar a vida em 2025, fala eu, tá? Se você quer transformar a sua vida em 2025, você precisa ouvir uma coisa. Essa frase aqui. Se você não mudar, nada vai mudar. Se você não mudar, nada vai mudar. Eu quero que fique claro na tua cabeça. Se você não mudar tua mentalidade, ter mais habilidades, mudar o teu comportamento dia após dia, nada vai mudar na tua vida. Nada. E não é porque o Fê não quer, é porque não é assim que o mundo funciona. Essa é a realidade. Certo? Eu estou contando alguma mentira? Se você continua repetindo os mesmos padrões dia após dia, como que acontece alguma coisa nessa vida? Não tem como. Então eu estou falando óbvio, né? Se você tem um mínimo de inteligência, você consegue compreender o que eu estou dizendo. O que eu quero fazer com o projeto RCD é mudar você, cara. Mudar a tua identidade, para você entrar na caverna, se concentrar, estudar, aplicar e realmente se transformar em um homem diferenciado, raro entre os raros. Se você disse que você quer se tornar raro entre os raros, você precisa dominar a habilidade de 1% dos homens. A habilidade que a maioria dos homens não tem. Vocês têm noção de que eu estou falando aqui, ninguém tem a percepção de entender? Você sabia que 99% das pessoas não tem nem o conteúdo dessa live? Imagina onde você vai parar dentro do projeto RCD. Entendendo profundamente habilidades de comunicação, habilidades sociais, dinâmica de relacionamento, confiança verdadeira, habilidade para ganhar dinheiro, modelo de negócio online. Isso é muito completo, cara. Muito completo, tá? Vamos para o 7º princípio? Olha só.
7º princípio. Nunca entregue tudo de uma vez. Seja um quebra-cabeça que a pessoa queira desvendar. O cérebro humano adora lacunas, porque ele sente a necessidade de preenchê-las. Presta atenção, o nosso cérebro, ele sempre tenta colocar a gente numa caixinha. Por exemplo, eu olho aqui para as mensagens de cada um de vocês e pela mensagem, vamos supor que aparece alguém aí xingando a minha mãe, de forma à toa, eu não fiz nada pro cara. E ele aparece aí xingando. Eu já vou colocar esse cara dentro de uma caixinha. Essa caixinha se chama hater. Esse cara não gosta de mim por algum motivo que eu ainda não sei. Mas pouco me importa. O nosso cérebro, ele tem essa mania de colocar pessoas numa caixinha para que a gente dê importância para as pessoas certas e, enfim, ignore as pessoas erradas, tá? Então, você precisa, em uma interação, até com a sua comunicação, não entregar tudo, não explicar tudo para as pessoas, deixar pistas sobre as suas intenções e histórias. E não é você deixar de ser emocionado, porque eu sou emocionado, por exemplo. Eu sou um cara apaixonado pela vida, apaixonado por pessoas. Quando eu conheci minha mulher, eu já me entreguei logo de cara, porque eu vi que era uma mulher que conectava comigo, eu não queria perder essa mulher, entendeu? Mas o que eu digo aqui é você não entregar tudo, ser um cara confiante, completo ao ponto de ser um livro, só que você lê o livro na sua ordem, na hora que você quiser. Você entendeu? Lembra que eu disse para vocês? Seja uma máquina de se interessar pelas paixões e pelos interesses das pessoas. Foca nas pessoas. Deixa você um pouco de lado. O homem precisa aprender a deixar ele um pouco de lado, porque ele vai colher esses frutos lá na frente. Quando você aprende a entender as pessoas primeiro e se interessar primeiro pelas pessoas e deixar os teus interesses um pouquinho de lado, futuramente você cria uma conexão tão poderosa com essa pessoa que ela vai estar sedenta, maluca para entender você. Ela vai estar implorando para que você conte mais sobre você, conte história. Cada hora que esse cara abre a boca, ele conta uma nova história pra mim e revela uma nova face da personalidade dele e da história dele. Que cara louco, que bizarro, eu tô adorando. Tô apaixonado. Eu tô até emocionado, cara. Tô suando, né, cara? Meu Deus do céu. Deu pra entender? Seja esse cara viciado em se interessar pelo outro e não expor tudo sobre você. Conta algumas histórias. Não conta, não seja um boca aberta. Tem gente que é boca aberta. Tem uma parte de boca aberta aqui na live também. Que eu abro esse chat aí, tem um monte de gente falando tudo. Fê, minha história é o seguinte. Puta textão que ninguém lê. Calma, cara. Não seja um boca aberta. Não seja um boca aberta. Seja um cara mais tranquilo. Revela quando tem que revelar. Mas aí eu vou ficar quieto, Fê? Não, lembra? Você é um eterno interessado e apaixonado pela outra pessoa. Sério, me conta mais de vocês aí, chat. Fala um pouquinho das suas inspirações, do seu trabalho, da sua paixão. Pô, que legal, cara. Pô, que massa, velho. Gostei. Vitor falou assim, essa tatu é foda, hein, Fê? Papo reto. Gostou, né, mano? Essa tatu é uma marca minha, né? Vocês sabem o que significa isso aqui, né? É as duas rosas e a mulher, que representa o feminino. Por quê? Vocês sabem por quê? A rosa, obviamente, junto com a mulher, representa a habilidade de conquista, que é o símbolo do nosso movimento, o símbolo da marca Fê Alves, o símbolo da ordem. E por que essa tatuagem significa tanto pra mim, tá? Porque ela é o símbolo do trabalho e da habilidade que mudou a minha vida. Eu tatuei no meu corpo o feminino, porque não sei se vocês sabem, mas a habilidade de conquista e encantamento é uma habilidade das mulheres. O homem ele é feito para ser racional, bruto, forte. Perfeito. Seja um guerreiro. Seja bruto, seja foda, racional, cabeça, frio. Seja esse cara. Mas se você domina a habilidade do feminino, a habilidade das mulheres, você se torna um líder, um rei, um chefe, um grande homem, uma grande inspiração. Porque o homem no excesso de masculino, ele é um cara muito bruto. Ele é um cara que não tá nem aí pras pessoas.
Ele quer que se foda, ele coça o saco, ele abre uma cerveja, ele bebe, ele arrota. Ele não tá nem aí, ele é o Meu pai era esse cara. Meu pai era o auge do masculino, até um pouco desequilibrado. Qualquer coisa ele queria bater no cara e não leva desaforo pra casa. Esse é o masculino. Agora, quando você domina essa habilidade aqui do encantamento, que é uma habilidade das mulheres, usado muito famosamente pela Cleópatra, que conseguiu dominar naquela época o Egito Antigo, olha só que interessante, dominando o poder, encantando os homens. Se você consegue entender a profundidade dessa habilidade, você se torna um homem muito completo, você se torna um homem muito desenrolado, você tem empatia, você se interessa, você se torna um camaleão, você se torna um comunicador, um líder, você entende as pessoas e sabe como influenciá-las. Você consegue dominar a arte de quebrar barreiras. As pessoas têm barreiras, barreiras sociais, barreiras psicológicas, até barreiras físicas. Elas colocam coisas na frente, no espaço entre vocês. Quando você tira essas barreiras, usando o seu jeitinho de falar, seu jeitinho de olhar, seu jeitinho de falar as frases certas, seu jeito de se interessar, de se apaixonar por ela, de deixar a outra pessoa confortável, conectada com você, meu amigo, é muito poderoso. Você se torna um cara diferenciado. Então esse é o sentido dessa tatuagem. Esse é o sentido. Tá? Ficou claro? Tá claro para vocês? Ou não? Abri a cabeça, virei chave. Fala pra mim aí. Fala pra mim aí. Quero saber. Eu quero agora falar do 8º princípio. O 8º princípio é controle o ambiente emocional. Seja o termômetro emocional da conversa, sempre regulando como que as pessoas se sentem perto de você. Como assim, Fezão? Emoções são contagiosas. Fê, a sua tatu é permanente ou temporária? É de chiclete, cara. Tá louco? Eu vou fazer permanente? Não sou louco, né? Aqueles que vêm no chicletinho. É no chiclete, eu juntei vários. Eu juntei vários. É um babalu novo. Seja um termômetro na conversa. Emoções são contagiosas. Quem transmite calma ou entusiasmo domina o espaço. 2 emoções que eu quero que vocês adotem para a comunicação de vocês. Tá? Anotem isso, chat, muito sério. Primeiro, calma. Segundo, entusiasmo. Se você consegue modular e variar a tua comunicação para calma e entusiasmo o tempo inteiro durante a conversa, você hipnotiza as pessoas. Tá? Emoções são contagiosas e principalmente essas. Então, onde que eu costumo aplicar? Quer ver? Eu vou explicar para vocês. Quando você for conversar algo pessoal ou contar uma história pessoal, abaixa o teu tom e mantenha a calma. Quando você for aconselhar ou contar uma história, ou até em um ambiente de negócio, de networking, lançar uma ideia, mantenha a calma. Sempre. Tá? Então, diminua sempre a tua emoção quando você for falar de uma história pessoal, quando você for contar uma coisa íntima tua. Diminua a tua energia e fala de forma serena, para você estabilizar a emoção do ambiente das pessoas. E quando você quiser inspirar, motivar, subir a energia, você leva a tua energia e mostra paixão e entusiasmo. Fica feliz, fica mais animado. Não precisa ser absurdo, não precisa falar assim e depois uou, Não, não é isso. É basicamente você contar, né? Falar, cara, então prestem muita atenção que hoje eu vou fazer um conteúdo aqui que vai mudar a tua vida, vai mudar a tua comunicação. E, cara, você não tem noção quanto isso pode te ajudar. Porque eu vou contar uma história pra vocês.
Teve uma vez, cara, que eu entrei numa sala e eu vi uma pessoa e eu fui me conectar com ela. E você acredita que essa pessoa na hora se conectou comigo, adorou falar comigo, eu peguei o contato dela e hoje ela é meu sócio, é o Luiz. Entra, Luiz! Foda-se. Exemplo bobo para vocês. Quando você varia a tua voz de forma sutil entre calma e entusiasmo, você consegue conectar de forma absurda com as pessoas. Você consegue basicamente ditar o rumo da conversa, tá? Ditar o rumo da conversa. E isso é muito poderoso, isso é muito forte. Beleza? Agora, tem um princípio que eu quero contar pra vocês. É tipo montanha-russa. Perfeito. Desce rápido e sobe devagar. Calma e entusiasmo. Olha aí. Caraca, por que eu nunca tinha pensado nisso, Luiz? Você é brilhante, cara. Eu aplicando outro princípio aqui. Exatamente, cara. Sobe calmo, desce rápido. Perfeito. É isso aí. Agora tem uma coisa interessante que eu quero passar para vocês. Para mim é um princípio muito poderoso, tá? E vocês precisam fazer isso. Envolver as pessoas em uma história. Histórias ativam o cérebro emocional e criam uma conexão visceral e profunda. O cérebro humano é programado para amar narrativas. Isso é muito foda. Crie histórias onde a outra pessoa seja o herói. Por exemplo, eu imagino que se fosse você nessa situação, as coisas teriam saído diferente. Você tem uma visão única sobre isso. Vamos supor que eu quero contar uma história pro Luiz, tá? E eu quero colocar o Luiz como herói nessa história. Basicamente eu vou falar assim: Luiz, você não tem noção, cara. Eu fui tentar consertar lá a internet da minha casa, fui tentar conectar o cabo de rede, tentar hackear a internet ali pra ver se eu achava sinal. Não consegui, cara. Só me fudi. Se você tivesse lá, você provavelmente saberia conectar os cabos certos e hackear o programa de rede, porque o Luiz é o TI dessa empresa. O Luiz é o cara que manja dos computadores, manja dos cabos. Cabo é com ele. Que isso? Que isso? Então, cara, o Super Luiz. O Super TI Luiz. O Luiz é o nosso nerdola, tá? Nerdola Playboy agora, na nova fase, tá? E quando você consegue colocar as pessoas dentro dessa história e tornar a pessoa o herói dessa história, como foi o exemplo que eu dei aqui, você provavelmente cria uma conexão mais forte ou estreita os laços aí, porque a pessoa ela vai se sentir bem. Vocês conseguem entender que o resumo dessa aula, cara, é basicamente você fazer as pessoas se sentirem bem, com boas emoções? Esse aqui é o resumo, cara. Esse é o resumo de uma comunicação que encanta. Você fazer as pessoas se sentirem bem na tua presença. Você fazer as pessoas sentirem boas emoções. E eu já falei para vocês que se vocês ainda não dominam a habilidade de comunicar, se vocês ainda não dominam a habilidade de entender, de ler a mente das pessoas, você precisa se aprofundar nisso se você quer ter sucesso. Não tem como. E por isso, o RCD vai ficar aberto até o dia 31 de dezembro. No dia 1 de janeiro, já vai estar fechado. Não abriremos mais. Vamos focar a energia nesses alunos que entraram e transformar a vida desses caras, porque é o que a gente faz. A gente abre um treinamento, muita aula, muita transformação. E é isso. A gente transforma uma leva por vez de pessoas. Se você deixar para entrar em uma outra oportunidade, sei lá, metade do ano de 2025 já foi a metade. O que eu tô te falando aqui é que se você entrar agora no RCD, e eu sei que quem está decidido vai entrar, você já vai começar o ano de 2025 diferenciado. Os dias que você tem até esse mês de dezembro acabar são os dias que você deve ter estudando, aplicando, se dedicando ao projeto RCD,
para você entender um modelo de negócio que vai fazer você ganhar até 10 mil a 20 mil reais por mês na internet. Para você entender a mentalidade e as habilidades, para você se tornar um cara confiante de dentro para fora, com uma confiança real, perdendo insegurança. Quem aqui tem trauma, tem insegurança, é tímido, fica nervoso? Quem aqui não consegue se comunicar com as pessoas? Quem aqui procrastina? Quem aqui se sabota? Quem não consegue começar e terminar nada? Se você é esse tipo de cara, é exatamente isso que você precisa no Pilar Confiante. A gente vai quebrar crença, procrastinação, a gente vai quebrar insegurança, a gente vai quebrar nervosismo, a gente vai quebrar timidez, a gente vai quebrar tudo que te limita a chegar na tua melhor versão para você ser verdadeiramente confiante. É isso que a gente faz no Projeto RCD. Coloca homens dentro de uma caverna, que é a nossa área de membros, a nossa área de treinamento, para que você estude e aplique aula por aula. Para que você mude de verdade, do jeito que você tem que mudar. Então o Pilar Confiante é para você se você tem algum tipo de problema emocional interno que eu citei aqui. E agora o Pilar Desejado, meu irmão, o pilar desejado é onde eu coloco a minha principal habilidade. Habilidade social, habilidade de negociação, manipulação, persuasão, encantamento, comunicação que encanta, como fechar negócio, como lidar com conversas difíceis, como se relacionar com a mulher certa, como conquistar qualquer pessoa. O pilar desejado é o pilar que basicamente eu coloco ali o suco do meu conteúdo mais avançado hoje, atualmente, que eu tenho, tá? E é isso que a gente vai fazer. Fico feliz que vocês entraram no Flow aqui comigo. Ainda dá tempo de você garantir o projeto RCD. Lembrando que quem entrar no projeto RCD ainda hoje, certo, Luiz? Vai garantir o Free Pass e todos os nossos cursos juntos. Exatamente. Incluindo ordem, tudo acesso vitalício. Para quem não sabe o que é acesso vitalício, eu vou repetir, tá? Acesso vitalício é para sempre, cara. Para sempre! Você vai ter todos os meus cursos que já foram lançados. Para sempre. Então, além de ter o projeto RCD, você vai ter a ordem completa com todas as resenhas do livro. Não sei se a gente já contou aqui, mas eu quero transformar a ordem em 2025 na maior plataforma de livro digital que existe, tá? Esse é meu objetivo. Os melhores livros de desenvolvimento pessoal eu quero colocar dentro da ordem para você não ter que ler mais nada. Eu não quero que você leia mais. Eu quero que você simplesmente entre na ordem e veja o livro que você quer acessar de desenvolvimento pessoal. Então a gente já está chegando a quase 20 livros lá na ordem. Imagina, você já pode ler 20 livros entrando na ordem. Então você vai garantir a ordem, você vai garantir o projeto RCD, a ordem com todas as aulas, todos os mini cursos, todos os livros. Jogador Caro, Mestre da Lábia, Novo Homem, que é focado em linguagem corporal e aparência masculina. Códigos de Poder e Manipulação, que é a mistura de 33 estratégias de guerra, 48 leis do poder e leis do comportamento humano, do Robert Greene, que é uma misturada que eu dei e criei o Códigos de Poder e Manipulação. Todos os treinamentos até dia 31 de dezembro disponível para vocês, tá? Vocês têm até a virada do ano para decidir e pegar tudo o que vocês precisam de conhecimento para mudar a identidade de vocês como homem, para finalmente se tornar rico, confiante e desejado como você merece ser. A decisão é de vocês. Muito obrigado por essa live maravilhosa e pela ordem.